Eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. A participação antecipada dos eleitores continua surpreendendo, né? Com números impressionantes. Firme e forte. Olha, e um dado muito importante, mais de 4 milhões de jovens na faixa dos 18 aos 29 anos que não votaram em 2016, já votaram esse ano. As ruas da cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, foram tomadas por protestos depois que a polícia atirou e matou um homem negro. Essas manifestações contra a brutalidade policial e o uso excessivo da força cresceram durante a madrugada. A gente viu ao longo do ano, a partir da morte de George Floyd no dia 25 de maio, como os jovens brancos, negros, latinos estavam presentes, não é, nas manifestações contra a violência policial, contra o racismo. Isso mobilizou muito os jovens e os levou a realmente querer um Estados Unidos diferente, eles que são bem menos afetados pela Covid, que é o grande tema dessa eleição para os mais velhos. Os Estados Unidos vão às urnas hoje, dia 3 de novembro, para escolher o próximo presidente. E nós, brasileiros e brasileiras, estamos acostumados com o nosso sistema eleitoral eletrônico, em que a contagem dos votos é rapidinha, os resultados saem, se não no mesmo dia, no dia seguinte da votação. Nos Estados Unidos é bem diferente. Mais de 1/3 do eleitorado já votou antecipadamente em um local de votação ou enviando a cédula pelos Correios, um recorde histórico, em grande parte provocado, pelo receio da pandemia do novo coronavírus. Mas a apuração desses votos pelos Correios pode fazer com que demore algum tempo para saber se Donald Trump ou Joe Biden ocuparão a Casa Branca pelos próximos 4 anos. O presidente Trump, ele mesmo, um adepto do voto à distância, questionou a votação pelo correio, que, segundo ele, é passível de fraude. Para complicar mais ainda toda essa situação, muitos estados têm regras diferentes sobre até quando essas cédulas podem ser recebidas e ainda contadas para a votação de hoje. E aí, nesse caldeirão fervente que é a sociedade americana atual, pode ser que os resultados deixem os ânimos ainda mais acirrados. Para falar sobre como a eleição americana não termina hoje e o que podemos ver pelos próximos dias, semanas e até meses, isso sim, até meses, eu recebo o nosso queridíssimo editor de internacional aqui da CNN, o Renan de Souza. Renan, bom ter você de volta. Olá, Monalisa, prazer em estar de volta com você e com todos, que nos ouvem sempre aqui no Item Mais. Prazer é todo meu, querido. Para começar esse nosso papo, que sempre é tão esclarecedor, eu quero comentar sobre a postura do presidente Donald Trump, que se recusou a garantir uma transição pacífica de poder caso ele seja derrotado. Inclusive nos debates ele deixou isso muito claro, E não foi só uma vez que ele fez isso, não. Qual o significado desse posicionamento no cenário atual dessa disputa, Renan? Monalisa, um dos fatores principais de uma democracia é o reconhecimento da derrota. Você concede a vitória, para o seu rival que está concorrendo contigo ali nas eleições. Isso permite uma transição pacífica de poder de um lado para o outro, independente de partido, visão política, ideológica. É assim que funcionam as democracias. É como se fosse uma bênção, vamos dizer assim, para quem vai suceder, a pessoa que está ali no cargo. Agora, quando o presidente dos Estados Unidos não faz isso, Donald Trump não faz isso, se recusa a dizer se vai aceitar ou não o resultado das eleições, ele está mandando uma mensagem para sua base eleitoral, para os eleitores dele, que são muito fiéis a ele, dizendo, olha, vai ter fraude aí, vai ter uma coisa errada aí. Se eu não continuar, é porque tem fraude. E é isso que ele está dizendo nas entrelinhas, É uma mensagem que ele está mandando para quem o apoia. E essa mensagem, ela agita grupos extremistas, grupos radicais, pessoas que só estavam esperando aquele sinalzinho ali, aquela faísca que o presidente manda nessa mensagem. Esse é um problema muito grande, porque numa entrevista ele não se comprometeu com uma transição pacífica de poder, no debate ele não se comprometeu, ele foi perguntado várias vezes sobre o tema e ele nunca quis se comprometer com uma transição pacífica de poder. Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster. There won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. Pelo
contrário, ele colocou mais lenha na fogueira, ele vem fazendo isso, dizendo que há fraude nas eleições, mas sem apresentar nenhum tipo de prova, né? Justamente porque as pessoas estão votando nos Estados Unidos pelo correio. Então, ele está criando-se um cenário ali de caos nos Estados Unidos. Então, o fato dele não se comprometer com essa transição, reconhecer a derrota caso ele perca, é um problema de criar esse cenário, esse ambiente caótico nos Estados Unidos, Mona Lisa. Sim, Renan. Ele está potencializando, né, esse ambiente, porque a gente vê que a tensão está numa escalada muito, mas muito perceptível. Claro, com as peculiaridades regionais eu me refiro ali às características de cada estado, inclusive sobre as regras de votação, mas o que eu percebo acompanhando mais atentamente nos últimos meses as eleições americanas, por puro interesse pessoal e jornalístico, é que sim, as palavras de Trump têm poder incendiário para aumentar essa escalada de tensão. E você falou sobre o voto, né, pelos Correios. Quero também relembrar, então, a circunstância lá de 2016, né, Renan? Porque os votos pelos Correios e a distância fizeram com que a margem de votos populares de Hillary Clinton aumentasse em relação a Trump semanas depois do dia da votação. Nessa eleição, a gente já tem analistas dizendo que o voto pelo correio pode catapultar a candidatura democrata. Eles ainda estão reiterando para esse aspecto, porque os jovens estão fazendo questão de votar, de ficar ali nas filas, né? Seja pelos correios ou indo presencialmente antecipar o voto quando é possível, de acordo com a regra de cada estado. Exato. Mona Lisa, é importante, sempre quando a gente fala de eleições americanas, sempre quando eu converso com alguém sobre isso, eu gosto de dizer assim, que a eleição americana é como se acontecesse no dia 3 de novembro, 50 eleições diferentes, porque cada estado americano, ele tem uma regra, não tem uma justiça eleitoral nos Estados Unidos que coordena todo o processo eleitoral. Cada estado faz uma eleição, entrega o seu resultado e assim se escolhe o presidente. É uma federação, né? Cada estado funciona como se fosse um país ali, né, separado, fazendo sua eleição e entrega o resultado. Agora, só para a gente ter uma ideia, como é divergente essa questão, na semana passada, a Suprema Corte julgou dois casos que prejudicaram o Partido Republicano. Na Carolina do Norte, a Suprema Corte disse que os votos podem ser contados até 9 dias depois do dia 3, né? Depois dessa terça-feira. Ou seja, isso pode aumentar o número de votos tanto para um candidato quanto para o outro. E na Pensilvânia, a Suprema Corte disse que os votos podem ser contados até 3 dias depois das eleições. E, ou seja, qual é a questão aí? Você tem 2 estados pêndulos, tanto a Carolina do Norte quanto a Pensilvânia. Trump, se quiser manter na Casa Branca, precisa ganhar nesses 2 estados, e o Biden precisa muito desses estados, e as pesquisas mostram que ele está à frente nesses 2 estados. Já no estado de Minnesota, a Suprema Corte disse que os votos precisam ser contados até o dia da eleição. Então, com esse cenário, a gente entende a diferença e como a contagem de votos ela pode mudar radicalmente num estado para o outro. Por enquanto, nos Estados Unidos, a gente já tem mais de 84 milhões de pessoas que votaram de maneira antecipada, seja pelo correio, seja presencialmente. Isso equivale a mais de 70% de todos os votos da eleição de 2016, ou seja, é muita coisa. E o que os analistas estão dizendo é que quem está votando antecipadamente está votando com uma tendência mais democrata, especialmente pelas minorias, pelos latinos, e os democratas têm essa tendência de votar antecipadamente quando é possível. Já os republicanos, eles preferem votar nesta terça-feira, né? Eles preferem ir no dia da eleição para votar. Então, isso pode mudar a dinâmica da eleição muito rapidamente, né? Os votos, eles vão mudar ali, vai ser a contagem no minuto a minuto, no voto a voto, né? Se a gente pensar em 2016, o Trump ganhou a Pensilvânia por 44 mil votos, né? E no ano de 2000, o Bush, o Al Gore, a Flórida decidiu a eleição por votos, né? Então, assim, vai ser no voto a voto mesmo essa eleição, tamanha complexidade do sistema eleitoral americano, e esse ano você leva em consideração que você tem um presidente que não quer reconhecer uma transição pacífica, e você tem uma pandemia e a economia dos Estados Unidos não está ajudando. Uma outra questão é o racismo estrutural dos Estados Unidos. Então você tem diversas variáveis ali num cenário eleitoral caótico.
Você falou cenário eleitoral caótico, uma apreensão muito grande sobre esse processo não ser pacífico. Ele não está pacífico, né? O verbo já tem que ser utilizado no presente. Por duas questões que eu vou colocar aqui, você coloque as que estiverem aí na sua cabeça, que está mais fresquinha do que a minha, acompanhando todos os dias o que está acontecendo, então, nos Estados Unidos. Primeira delas, Renan, que me vem à cabeça sobre esse momento de tensão nos Estados Unidos e apreensão sobre uma violência efetiva, é a história lá da governadora de Michigan, né? Por causa das milícias, até do plano de sequestrá-la e também dos fatos recentes sobre o que teve que fazer a rede Walmart, que retirou armas e munição por causa das filas inacreditáveis de pessoas em vários estados para comprar arma e munição, se preparando para um embate, para um enfrentamento, num cenário em que eu ouvi muitos especialistas dizendo que lembra muito a tensão do que se presenciou lá nas eleições durante a Guerra Civil Americana. Ou seja, surreal, Renan. Exatamente. Eu tenho conversado com muitos analistas, muitas pessoas nos Estados Unidos, e o paralelo que todo mundo faz quando eu converso é isso, é guerra civil, é o cenário que lembra a guerra civil, porque tem aumentado muito o número de pessoas tentando comprar armas, seja porque o presidente Donald Trump disse que o Biden vai tirar o direito dos americanos de portarem, né, armas nos Estados Unidos, ou seja pelo motivo que muitos estão querendo se defender porque acham que vai acontecer mesmo esse cenário caótico. Esse cenário caótico, ele é impulsionado pelo seguinte motivo: a gente pode ter na manhã, né, na madrugada de terça-feira, início de quarta-feira, um resultado com o candidato A como vitorioso. E horas depois dizerem, ou dias, semanas ou meses, como você reiterou no começo da nossa conversa, dizerem, não, é o candidato B. Então isso vai gerar uma instabilidade democrática das instituições americanas, né? De recontagem de votos, e algum candidato vai querer dizer que houve fraude na eleição. E isso deve aumentar os ânimos, inclusive levando grupos rivais às ruas dos Estados Unidos. Por isso, muitas pessoas estão comprando armas com medo desse cenário, né? Você tem cenários que analistas prevêem que grupos podem se enfrentar como milícias armadas mesmo nas ruas do país, e aí levando a semanas, meses de incerteza no país. Por isso que se a gente acompanhar o mercado econômico, bolsas caíram recentemente, justamente com medo desse movimento que pode acontecer na maior economia do mundo. Por isso é interessante que o presidente se comprometa com uma transição pacífica, reconheça a derrota, caso ele seja derrotado, para evitar esse cenário, né? Ele fez piada sobre isso, ele até falou recentemente, ele disse assim: imagina se eu perder o pior candidato da história dos Estados Unidos. Talvez eu tenha que deixar o país. E o Trump, ele é uma pessoa que não gosta de perder. Ele já falou isso várias vezes. Ele fala que entra para jogar, né? Então, reconhecer uma derrota é uma questão pessoal para ele, caso ele seja derrotado nas urnas, né? Então, isso contribui para esse cenário caótico de medo e apreensão que os americanos estão esperando, Mona Lisa. Tá vendo porque eu adoro falar com você? Uma coisa clara, uma pessoa direta. Querido, muito obrigada por mais esse papo. Até a próxima. Um beijo, Renan. Até a próxima. Obrigado, Mona Lisa. Tchau, obrigada, tchau. Também recebo hoje o Marcelo Medeiros. O Marcelo é editor da CNN em Atlanta. Marcelo, bem-vindo ao Item Mais. Obrigado, Mona Lisa. É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Então vamos lá com os componentes da nossa conversa. Marcelo, os especialistas já apontam que o grande número de votos, né, feitos pelos Correios pode atrasar o resultado das eleições americanas nesse ano. A população dá alguns sinais de que não está com muita paciência nesse momento. E tem outros elementos aí que eu vou pontuar também. Além da crise sanitária gerada pela Covid-19, o país enfrenta uma crise econômica, revolta contra o racismo estrutural, violência policial. Bom, é o seguinte, primeira pergunta, então, já colocados esses elementos, a demora na contagem de votos pode ser a gota d'água para uma crise ainda maior, Marcelo? Pode sim, muito bem colocado, porque esse é um medo que já tem aqui no país desde o começo do ano, metade do ano, por causa desse aumento dos protestos e das manifestações. Há um receio sim que a população saia às ruas e que haja confrontos já a partir de hoje à noite, nas próximas semanas. Agora, por conta dessa demora para sair o resultado, esse medo aumenta, porque são vários cenários que podem acontecer. Pode acontecer, assim, do resultado demorar para sair e algum dos dois candidatos chegar e cantar a vitória antes da hora, o que poderia fazer com que os eleitores do outro partido
se manifestassem, se revoltassem, pode acontecer de haver uma vitória por uma margem muito pequena de um dos dois candidatos e também gerar protestos, ou então, como aconteceu na última eleição, que a Hillary Clinton ganhou no voto popular, mas Donald Trump ganhou no complicado colégio eleitoral que existe aqui nos Estados Unidos. Então, assim, são tantos cenários e em todos eles há esse medo, sim. Tanto é que várias cidades já estão preparadas, como Washington DC está preparado já para isso, e também Nova York, Los Angeles, Atlanta. Cidades maiores aqui dos Estados Unidos já estão com o policiamento preparado caso haja aí realmente manifestações. O que o Walmart precisou fazer nos últimos dias, né, que é retirar as armas e as munições das prateleiras por causa das filas gigantescas de pessoas se armando, comprando munição mesmo, nessa expectativa, na verdade, nesse temor, nessa apreensão de confrontos generalizados pelo país. Para mim, é a notícia mais surreal dos últimos dias, das últimas horas. Sim, não, isso daí assusta. Isso assusta. É algo que, infelizmente, é comum, né? Que a gente não está acostumado no Brasil a esse fácil acesso a armas de fogo, e realmente essa questão da população se armar, e esse ano houve um aumento muito grande na venda de armas de fogo. Então esse é um dado bastante assustador, sim. Pode gerar um confronto e uma manifestação realmente com o uso de armas pela população, né? E sobre essa apreensão da demora natural pelas características, né, de eleições nos Estados Unidos, demora do resultado chegar, as pesquisas de intenção, elas têm apontado uma possível vitória de Joe Biden, né? Várias pesquisas têm apontado isso. Mas por uma margem pequena. E existe, sim, a possibilidade de que o país repita. Você falou até do que aconteceu num passado recente, mas agora eu vou num passado lá mais para trás mesmo, né? Existe a possibilidade de que o país repita o que aconteceu, então, lá nos anos 2000, quando George Bush e Al Gore disputavam a presidência. Foram 5 semanas, se eu não me engano, né? Sem saber exatamente quem seria o ocupante da Casa Branca, o homem mais poderoso do mundo. E naquela eleição, a Suprema Corte do país foi envolvida nessa questão e Trump já disse que vai questionar. Então, o elemento, a situação lembra muito, né, um ambiente que os americanos já viveram com complicadores mais intensos nessas eleições. Você concorda, Marcelo? Isso mesmo. A gente pode ter realmente um cenário parecido com aquele. E relembrando o que aconteceu na Flórida, foi o seguinte, foram alguns problemas que ocorreram naquele ano de 2000. O primeiro que, conforme chegaram os resultados da apuração do Estado, algumas emissoras, ou praticamente todas as emissoras, todos os jornais, eles deram a vitória, ou cantaram vitória já para o Al Gore, porque os resultados mostravam que ele estava com uma vantagem. Só que, conforme foram chegando os resultados de alguns locais da Flórida que eram e são ainda mais republicanos, o Bush começou a ampliar essa vantagem. Então, todos os jornais, todas as mídias, eles mudaram depois e falaram que ainda não poderiam falar quem havia ganho a eleição. E quando a contagem foi realmente feita, a diferença de votos do Bush para o Gore foi de 1.784, assim, algo muito, muito pequeno nessa primeira contagem. Com isso, os democratas pediram para haver uma recontagem. Aí a Suprema Corte do Estado da Flórida aceitou isso, começaram a fazer essa recontagem, mas aí depois os republicanos entraram com um pedido na Suprema Corte americana. Aí realmente essa demora que você bem lembrou de 5 semanas até que a Suprema Corte americana falasse que não, para não seguir em frente com a segunda recontagem. E nessa segunda recontagem, que já havia começado, a vitória ainda assim foi mostrada como o de George Bush, por questão de 900 votos, mais ou menos. Só que aí o que aconteceu? O Bush venceu por causa do colégio eleitoral, então ele teve a maioria dos votos dos delegados, mas na contagem popular, quem ganhou no país foi o Al Gore. Então, assim, por uma diferença muito, muito pequena. E essa diferença pequena, não tão pequena quanto essa, mas na última eleição aconteceu, sim. A gente teve em alguns estados, também no Michigan, Donald Trump ganhou por cerca de 10 mil votos de diferença de Hillary Clinton. Em Wisconsin, foram 22 mil, então assim, esse ano pode também ter essa diferença apertada e pode novamente ter esse pedido de recontagem em alguns estados. E se naquele ano na Flórida foram 5 semanas por conta de um estado, se esse ano ocorrer novamente lá ou em mais de um estado, pode demorar ainda mais, né, para ter essa recontagem.
A gente vai comentar agora o que muitos especialistas estão apostando. Especialistas e a população em geral. Tem muita gente dizendo, sim, que essas eleições serão decididas pela Suprema Corte. Por todos esses elementos que a gente está colocando. E, claro, as pessoas também já relacionam essa rapidez aí que Donald Trump teve em colocar uma pessoa ali com o perfil, então, alinhado aos republicanos na Suprema Corte, que é a Amy Barrett, né? Presidente Trump levanta ainda a possibilidade de derrubar o direito ao voto pelo correio no Tribunal Máximo do país. Esse golpe que os democratas estão usando será levado à Suprema Corte dos Estados Unidos. E eu acho que ter 4-4 não é uma boa situação, ele disse. Foi a primeira vez que Trump deixou claro o motivo da pressa em indicar uma substituta conservadora para a vaga da juíza progressista Ruth Ginsburg. Eu queria que você comentasse essa especulação e como que está essa questão específica sobre a decisão das eleições pela Suprema Corte depois da chegada de Amy Barrett. Pois é, uma das falas de Trump ele chegou a falar no mês passado para alguns, mês retrasado, isso foi em setembro, aliás, ele falou para alguns repórteres que ele já achava que a decisão viria da Suprema Corte, ou seja, mais de um mês e meio antes da eleição, Trump chegou a afirmar isso daí para jornalistas. E isso porque, sem a indicação da Amy Barrett, a Suprema Corte estaria meio que empatada. Seriam 4 juízes com perfil mais tradicional, 4 com perfis mais progressistas, ou seja, 4 que poderiam dar o voto para republicanos e 4 para democratas, e daí essa pressa realmente do Trump indicar a Amy Barrett para que quebrasse esse empate, né? E há essa possibilidade, sim, de chegar no último caso na Suprema Corte, porque por mais que aqui as contagens elas são feitas no âmbito estadual, assim, a eleição aqui é bem mais complicada do que no Brasil, né? Então, assim, aqui as contagens são feitas localmente, aí passam para o âmbito estadual e, em último caso, pode chegar no federal. Mas caso haja qualquer dúvida, qualquer um dos dois partidos chegue a entrar com um pedido na Suprema Corte, vai ficar nas mãos dessa Suprema Corte hoje, que está com uma tendência mais conservadora, que aí poderíamos ver mais para o lado dos republicanos para dar esse voto final, essa palavra final. Então, realmente, o que se fala aqui é que realmente essa pressa do Trump para essa indicação da Amy Barrett é para ele realmente conseguir garantir, digamos, um voto mais para o lado dos republicanos do que para os democratas, caso a gente chegue nesse cenário. Marcelo, eu não quero te assustar, vou fazer uma pergunta que, se não tiver resposta, tudo bem, mas é o seguinte, dá pra gente fazer uma estimativa, olhar pelo menos ali uma determinante de tempo, em caso de recontagem dos votos ou até um envolvimento da justiça, quanto tempo pode demorar até que os americanos e o mundo saibam qual é o resultado? Olha, essa é uma pergunta bem difícil. Desculpe, não fuja de mim na próxima vez. É uma pergunta apenas de quem está aí. Não, mas é interessante que é uma pergunta que todo mundo tem feito desde o começo do ano, desde que, na verdade, quando começou a pandemia e começou essa possibilidade de voto pelo correio, voto antecipado, não se sabia como que seriam as eleições, a votação em si. Por exemplo, hoje os americanos estão indo às urnas, mas muitos americanos já foram às urnas anteriormente, antes, né, da hora, votar presencial. Muitos americanos votaram pelo correio. Então, assim, hoje é uma quantidade gigantesca de informações diferentes que eles estão tendo que computar, porque tem os votos que chegaram pelo correio antes, até hoje. Tem os votos que ainda vão chegar, porque dependendo do estado, tem estados que aceitam os votos que foram postados até hoje, mas que ainda vão chegar, por exemplo, na próxima semana. Tem essas contagens dos votos das pessoas que já votaram presencialmente nas últimas semanas, a contagem dos votos das pessoas que estão votando hoje. Então, assim, num cenário normal, geralmente hoje à noite, no máximo na madrugada de amanhã, a gente já teria esse resultado. Mas agora, o que se fala é que pelo menos até pode ser que na próxima semana já se tenha uma ideia, talvez até quinta, sexta-feira já dê para ter uma ideia, mas assim, como aqui o que mais leva em conta são alguns estados-chaves, então vai depender desses estados-chaves, que esse ano são Flórida, Geórgia, Iowa e Carolina do Norte e Ohio. Então, dependendo do que acontecer nesses estados, a gente pode ou não ter um resultado já ao saber quem vai ser o próximo presidente. E vai depender de como esses estados apurarem, se for uma apuração realmente mais rápida lá, e dessa diferença de voto, porque, como a gente bem falou antes da questão da Flórida,
em 2000, se houver uma diferença em alguns estados, se for menor de 0,1%, existe uma recontagem meio que obrigatória. Então, nisso, pode demorar aí, como da Flórida, 4, 5 semanas, como aconteceu em 2000. Nossa, eu vou então já deixar o convite para a próxima conversa, porque pelo visto não vai faltar assunto e vamos precisar muito sim da ajuda dos colegas que estão acompanhando. Marcelo, muito obrigada. Venha sempre conversar comigo, sempre que puder. É muito bom fazer essa conexão entre aqui a CNN Brasil, em São Paulo, e você que está aí na CNN em Atlanta. Prazer estar aqui com você, já aceito o convite para a próxima. Obrigado. Obrigada. Bom trabalho para você, Marcelo. Beijo. Beijo. É isso, depois do feriadão, começamos a semana falando sobre eleições americanas. Sem dúvida, esse será, sim, um dos principais assuntos que a gente vai ter que tratar, sim, nos próximos dias. Então, até o próximo episódio. Boa retomada para todos. Amanhã a gente se ouve. Até.